No mundo antigo, poucos nomes despertam tanta admiração e curiosidade quanto o de Alexandre, conhecido por muitos como Alexandre o Grande. Nascido em Pela, na Macedônia, no ano 356 a.C., ele foi educado por ninguém menos que o filósofo Aristóteles. Desde cedo demonstrou habilidades militares, políticas e estratégicas que o colocariam no centro de uma das maiores campanhas de conquista da história da humanidade. Seu objetivo era ambicioso: unificar o mundo conhecido sob um mesmo império, levando a cultura grega aos quatro cantos do planeta. Hoje, aqui no canal Além do Tempo, vamos entender como se deu a conquista do Irã e do Egito por Alexandre. Dois territórios fundamentais para sua campanha, tanto pela posição geográfica quanto pelo valor simbólico e estratégico. Prepare-se para mergulhar em um episódio crucial da história antiga, que influenciou culturas, religiões, fronteiras e modos de vida durante séculos. Se você gosta de história contada de maneira clara, responsável e baseada em fatos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Depois da morte do pai, o rei Filipe da Macedônia, Alexandre assumiu o trono e consolidou rapidamente seu poder sobre as cidades gregas. Ele não perdeu tempo e, com apenas 20 anos de idade, lançou-se na campanha que ficaria conhecida como a conquista do Império Persa, o maior império do mundo na época. Esse império incluía territórios que hoje correspondem ao Irã, ao Egito, à Síria, à Turquia, ao Iraque, entre outros. Antes de chegar ao Egito e ao Irã, Alexandre teve que enfrentar os persas em diversas batalhas. A primeira grande vitória ocorreu na Batalha do Rio Grânico, na atual Turquia, onde os macedônios derrotaram um exército persa comandado por sátrapas locais. Em seguida, veio a vitória mais significativa até então, na Batalha de Isso, onde Alexandre enfrentou diretamente o rei persa Dário, que teve que fugir do campo de batalha. A fuga de Dário causou grande impacto político, abrindo caminho para que Alexandre pudesse continuar seu avanço. Um dos passos seguintes foi tomar a cidade de Tiro, no atual Líbano, que ofereceu forte resistência. Após um cerco que durou 7 meses, Alexandre conquistou a cidade. Essa vitória abriu o caminho para sua entrada no Egito. A entrada de Alexandre no Egito não foi feita com violência, ao contrário do que ocorreu em outras regiões. O Egito estava sob o domínio dos persas há cerca de 200 anos, e o povo egípcio via os persas como dominadores estrangeiros. Quando Alexandre chegou, foi recebido como libertador. Os egípcios o acolheram de forma amistosa, e os sacerdotes o reconheceram como faraó, ou seja, como soberano legítimo do Egito. A aclamação de Alexandre como faraó foi um passo importante para consolidar sua autoridade na região. Isso aconteceu por volta do ano 332 a.C. O reconhecimento dos sacerdotes egípcios foi mais do que um gesto simbólico. No Egito, o faraó era visto como uma figura divina, e ser reconhecido como tal aumentava o prestígio de Alexandre não apenas no Egito, mas em todo o mundo antigo. Durante sua estadia no Egito, Alexandre fundou uma cidade que se tornaria uma das mais importantes da história, a Alexandria. Localizada no delta do rio Nilo, a cidade foi projetada para ser um centro cultural e comercial. Com o tempo, ela abrigaria a famosa Biblioteca de Alexandria e se tornaria símbolo do encontro entre o pensamento grego e o saber egípcio. Essa cidade refletia o sonho de Alexandre de unir os povos e culturas sob uma mesma liderança. Após consolidar seu domínio sobre o Egito, Alexandre voltou sua atenção para o coração do Império Persa, a região que hoje conhecemos como Irã. Lá estavam as principais cidades persas, incluindo Persépolis, Susa e Ecbátana. Para conquistar essas regiões, Alexandre teve que enfrentar novamente o rei Dário, que havia reunido um novo exército. A batalha decisiva entre Alexandre e Dário aconteceu na planície de Galgamela, em 331 a.C. Essa batalha é considerada uma das mais brilhantes da história militar. Apesar de estar em menor número, o exército de Alexandre venceu com táticas superiores e disciplina impressionante. Dário novamente fugiu e foi posteriormente assassinado por um de seus próprios comandantes.
Com a morte de Dário, Alexandre se tornou o novo rei da Ásia. A conquista do Irã não foi apenas uma vitória militar, mas também uma transição de poder. Alexandre não destruiu o Império Persa, mas o incorporou ao seu. Ele manteve muitos costumes, respeitou as tradições locais e adotou elementos da cultura persa. Isso incluía o uso de vestimentas persas e o casamento com mulheres da nobreza local. Esses gestos faziam parte de sua tentativa de unir o Oriente e o Ocidente. A entrada de Alexandre em Persépolis foi marcada por um episódio controverso. A cidade era uma das mais importantes do Império Persa e simbolizava o poder de seus antigos reis. Após a conquista, houve uma festa, e durante essa celebração, o palácio de Persépolis foi incendiado. Historiadores discutem até hoje se isso foi um ato deliberado de vingança pelos ataques dos persas à Grécia ou se foi fruto de um momento de embriaguez e descontrole. De qualquer forma, o incêndio marcou simbolicamente o fim do poder persa. Com o domínio do Irã e do Egito, Alexandre alcançou um dos maiores feitos da história antiga. Ele criou um império que se estendia da Grécia até a Índia, passando pelo Egito, Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Em cada região, tentou deixar uma marca, fundando cidades, promovendo a miscigenação entre os povos e estimulando o uso da língua grega como instrumento de unificação. Apesar de seus esforços, a unificação cultural e política não foi simples. A resistência de setores do exército macedônio às práticas orientais adotadas por Alexandre demonstrava que a fusão entre as culturas nem sempre era aceita por todos. No entanto, sua visão cosmopolita e integradora deixou um legado profundo, conhecido como helenismo. Esse período foi marcado pela difusão da cultura grega em todo o mundo oriental, influenciando artes, ciências, religiões e modos de vida. Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, na cidade da Babilônia, em 323 a.C. A causa exata de sua morte é debatida até hoje. Algumas teorias falam em febre, outras em envenenamento ou até em doenças tropicais. O fato é que sua morte gerou uma disputa intensa entre seus generais, que acabaram dividindo o império em várias partes. O Egito ficou sob o comando de Ptolomeu, que fundou uma dinastia que duraria até o domínio romano. Já a região do Irã foi disputada e dividida entre outros sucessores, dando origem a novos reinos. Mesmo fragmentado, o Império de Alexandre deixou um rastro cultural que perdurou por séculos. A cidade de Alexandria se manteve como centro intelectual durante o período romano e abrigou pensadores de diversas tradições. No Irã, a presença grega influenciou a arte, a arquitetura e o pensamento, ainda que com o tempo essas marcas fossem absorvidas pelas culturas locais. A conquista do Egito e do Irã por Alexandre não foi apenas um episódio de dominação militar. Foi um encontro de mundos, com trocas culturais, disputas simbólicas e tentativas de integração que moldaram os rumos da história antiga. Foi também uma demonstração de como o poder pode ser exercido não apenas pela força, mas também pela diplomacia, pelo respeito às tradições e pela construção de uma identidade comum. Se você chegou até aqui, é sinal de que valoriza o conhecimento histórico contado de forma responsável e baseada em fatos. Então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal além do tempo e compartilhar este vídeo com quem também gosta de aprender sobre o passado de maneira clara, lógica e verdadeira. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade e mantendo viva a memória dos grandes momentos da história da humanidade. Até a próxima!